Qual dos dois Ryzen 7? Eu tô falando do Ryzen 7 que tem... A gente vai ter que fazer alguns testes. Uhul! E, na verdade, eu já fiz os testes. Mas eles têm importantes diferenças, principalmente para você que está ou fazendo upgrade ou montando uma plataforma, que ajuda muito em jogos. Em quais jogos ele ajuda? Em alguns jogos. Em todos os jogos? Não em todos os jogos, mas faz bastante diferença quando faz diferença e não faz muita diferença quando não faz diferença. Deu pra entender a diferença, né? Não. Mas eu vou explicar pra vocês. Qual deles você vai escolher? Já entendi. Você quer ver a performance. Então vamos dar uma olhada na performance porque realmente vocês vão se surpreender. Tá bom. Simplesmente o melhor processador para jogos na plataforma AMD. Sim, eu tô falando do Ryzen 7. Qual dos dois Ryzen 7? Eu tô falando do Ryzen 7 que tem melhor performance em jogos na sua plataforma ou na sua geração. Não ajudou muito, né? Então, o melhor processador gamer. Tá, todas essas atribuições se encaixam para ambos os processadores. Tanto pro Ryzen 7 7800X 3D, quanto pro Ryzen 7 5800X 3D. E isso gera muita dúvida. Os dois são Ryzen 7, os dois têm 8 cores, 16 threads, os dois são excelentes para jogos, mas eles têm importantes diferenças, principalmente para você que está ou fazendo upgrade ou montando uma plataforma. Muda muito dependendo do que você está fazendo, se você está montando do zero ou se você está fazendo upgrade. E para a gente descobrir qual que é a diferença entre o Ryzen 7 7800X 3D e o Ryzen 7 5800X 3D, a gente vai ter que fazer alguns testes. Uhul! E na verdade eu já fiz os testes, então vocês só vão ter que ver alguns testes e eu vou trazer para vocês a conclusão e mostrar para vocês em qual situação é melhor comprar um Ryzen 7 5800X 3D ou um Ryzen 7 7800X 3D. Em qual você deve investir e qual que vai durar mais. Eu vou fazer uma previsão. Mentira, não vou fazer previsão nenhuma. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu já sei mais ou menos o que vai acontecer nos próximos meses. Essa mensagem do nosso anunciante. Claro, vai ser uma dúvida comum, são dois processadores que têm nomes meio parecidos, né? Meio porque um tem um 5 e outro tem um 7. E esses dois números já dizem muito sobre eles. O Ryzen 7 5800X 3D é um Ryzen 5000, que na verdade não é a quinta geração dos Ryzen e nem é Zen 5, ele é Zen 3 e ele é, acho que a quarta geração, enfim. E aqui a gente tem o Ryzen 7 7800X 3D, que é um Zen 4, e ele também não é a sétima geração. Bom, mas isso não é importante, o que a gente deve se atentar é a uma característica que ambos têm em comum, que é esse carinha aqui, ó. Esse aqui tá aqui, esse aqui tá aqui. Tá vendo, ó, esses selinhos? O AMD 3D V-Cache. Essa é uma tecnologia de empilhamento de cache que ajuda muito em jogos. Em quais jogos ele ajuda? Em alguns jogos. Em todos os jogos? Não em todos os jogos, mas faz bastante diferença quando faz diferença e não faz muita diferença quando não faz diferença. Deu pra entender a diferença, né? Não. Mas eu vou explicar pra vocês. Bom, os dois processadores trouxeram essas tecnologias. Na verdade, o Ryzen 7 5800X 3D foi o primeiro a trazer essa tecnologia. Isso também ajuda a entender qual é o processador mais antigo e o mais novo. O Ryzen 7 5800X 3D, ele é a primeira geração com empilhamento de cache 3D e ele veio antes do Ryzen 7 7800X 3D. E na verdade eles nem concorrem diretamente. Isso porque o 5800X 3D, ele tá na plataforma AM4. Ele tem um socket AM4, ou seja, o encaixe dele com a placa-mãe é diferente do encaixe da placa-mãe do Ryzen 7 7800X 3D. Esse aqui ele é AM5. A AM5 e a AM4 são os sockets da placa-mãe. Inclusive eles são bem diferentes aí, né? Um tem o pino LGA e o outro tem o pino PGA, ou seja, esse daqui tem os pininhos no processador e esse aqui tem os pininhos na placa-mãe. Então você já entendeu, né? Não é da mesma geração, nem da mesma plataforma, nem da mesma placa-mãe, nada do tipo. E isso traz algumas questões importantes, do tipo, qual deles você vai escolher? Esse daqui é de uma geração anterior, é da plataforma M4, que basicamente já foi descontinuada. Ela ainda existe, ainda vai continuar existindo por um bom tempo,
porque tem uma grande gama de opções. Você pode montar desde um Ryzen 1000 até um Ryzen 5000. E esse processador aqui é o upgrade definitivo em todos os sentidos, porque provavelmente depois do 5600X3D que saiu, mas não chegou no Brasil, não deve sair nenhum outro processador. Já o Ryzen 7 7800X3D é a primeira geração da plataforma AM5, que é uma nova geração e que a AMD promete suporte até 2020, e isso aí talvez um pouco mais. E além, ela diz, mas a gente não sabe até quando que é esse além. Mas se a gente pegar o histórico aí da plataforma M4, tivemos o suporte do Ryzen 1000, 2000, 3000 e 5000 na mesma plataforma. Então vamos esperar aí que a AMD faça o mesmo nessa, mas como não dá para prever. E sim, eu já vou mostrar os números para vocês entenderem, mas antes de eu mostrar os números, é importante dizer que como eles têm diferenças de plataformas, as plataformas também têm tecnologias diferentes. Por exemplo, o AM4, ele tem suporte a PCI Express 4.0 e funciona com memórias DDR4. O que já é suficiente, afinal as placas de vídeo trabalham em PCI Express 4.0 hoje, mesmo que elas trabalhem em 5.0 no futuro, elas ainda vão funcionar na plataforma M4. E o armazenamento também, NVMe PCI Express 4.0 funciona por lá e é uma das últimas tecnologias. Até tem o 5.0, mas ainda vai demorar um pouco até popularizar. Já a plataforma M5 traz DDR5, ou seja, a memória da nova geração, e traz suporte a PCI Express 5.0. Então já percebeu, né? Se você está numa plataforma anterior, numa geração anterior, você não vai poder, por exemplo, reaproveitar suas peças para montar um Ryzen 7000, enquanto que se você tiver com uma outra plataforma DDR4, você pode aproveitar suas peças e colocar aqui nos Ryzen 5000. A única coisa que você consegue usar em qualquer uma das duas é um SSD antigo, um HD, essas coisas, mas memória mesmo, você vai ter que comprar tudo do zero. Já entendi, você quer ver a performance. Então vamos dar uma olhada na performance, porque realmente vocês vão se surpreender. Tá bom. E para os nossos testes aqui, eu utilizei duas bancadas, né? Pro Ryzen 7 5800X3D, eu utilizei uma X570 Aorus Master, utilizei aqui um ML240L V2 da Cooler Master, isso é bem importante, presta atenção no final, porque vai fazer muita diferença nos resultados. E para memória nós utilizamos 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 3600 MT por segundo. Já na plataforma M5 nós utilizamos uma B550 Aorus Master, um X360 Aorus Water Force, de novo, presta atenção nesse detalhe, e 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 6000 MT por segundo. O restante das peças são iguais, nós utilizamos aqui 2 TB de armazenamento Kingston Fury Renegade, a fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master e a placa de vídeo é uma RTX 4090. Esse é um ponto importante também. É pouco provável que você vá utilizar uma 4090 para rodar jogos em Full HD, mas isso é para ver onde está o limite do processador, ou seja, até onde ele consegue ir, pensando que de repente no futuro a gente pode ter placas mais poderosas para rodar mesmo em Full HD, e aí você consegue ter um pouco da visão da longevidade do processador. Antes dos jogos eu testei também em aplicações profissionais, só para a gente ter uma ideia da diferença entre os dois processadores, para quem não vai usar só para jogos. Começando aqui pelo Blender, o 7800X3D terminou o render em 2 minutos e 8, enquanto que o 5800X3D terminou em 2 e 51. No teste de single do Cinebench R20, o 7800X3D fez 704 pontos contra 580 do 5800X3D. Já no multi, o 7800X3D bateu novamente por 7.168 pontos contra 5.627 do 5800X3D. Agora partindo para os jogos, em CSGO rodando em 720p com tudo no mínimo, ou seja, para cuspir o máximo de FPS possível, o 7800X3D fez 885 FPS de média e 297 de mínima. O 5800X3D fez média de 726 e mínima de 234. Então é um cenário meio absurdo, porque tá cuspindo muito FPS, então mesmo 726 FPS já é muito, mas tem uma diferença grande se a gente comparar os dois CPUs. Então foi uma boa evolução, principalmente ali nas mínimas, né? Já deu um salto. Lembrando que esse é só um mapa de benchmark. Em controle a gente teve um empate técnico nas médias, isso porque a gente tem uma limitação ali, provavelmente da engine, ou sei lá, é o máximo que dá para empurrar com uma RTX 4090, não é como se faltasse GPU, mas o jogo não vai além disso. Os dois processadores conseguiram empurrar no máximo, mas a gente consegue ver diferença entre eles nas mínimas. O 7800X3D fez 143 de mínima, enquanto o 5800X3D fez mínima de 151. Então tem um pouco mais de estabilidade o 5800X3D, o que é bizarro, mas... Em Cyberpunk 2077, o 7800X3D fez média de 207 e mínima de 130, contra a média de 177 e mínima de 108 do seu antecessor. Em Dirt 5, o 7800X3D fez média de 314 e mínima de 250, contra uma média de 274 e mínima de 220 do 5800X3D. Esse aqui é um dos cenários que dá pra gente ver o quanto de FPS não cospe um 5800X3D, mesmo perdendo pro 7800X3D. Então são dois processadores realmente
meio cavalos. Em Far Cry 6, o 7800X 3D fez média de 193 e mínima de 126, enquanto que o 5800X 3D fez média de 155 e mínima de 99. Novamente um grande salto aqui se a gente comparar os dois processadores. Em GTA V a gente tem a limitação da engine, então não vai muito além dos 186 FPS, que eu acho que é o máximo que a gente fez aqui com o 7800X 3D, e o 5800X 3D fez média de 181, você não vai perceber muita diferença, porque vai ter tanto stuttering ali chegando no limite que não faz muita diferença. Mas nas mínimas faz, a gente teve aqui 152 de mínima contra 133, então o 5800X 3D teve mais estabilidade mesmo com um FPS no limite. Em God of War, o 7800X 3D fez média de 306 e mínima de 199, enquanto que o 5800X 3D fez média de 259 e mínima de 178. De novo, um grande salto na média, ainda ganhando um pouco aqui na mínima, um pouco porque perto do que ganhou na média. Red Dead Redemption 2, média de 210 e mínima de 116 contra a média de 185 e mínima de 126. De novo, o 5800X 3D fazendo uma mínima um pouco melhor e o 7800X 3D fazendo uma média bem melhor. Então isso pode ser por conta de instabilidade, BIOS, lembrando que o 5800X 3D está na plataforma bem mais madura do que o 7800X 3D, então a gente pode ver isso melhorar no futuro. Em Spider-Man Remastered, 171 FPS de média para o 7800X 3D e mínima de 121, contra uma média de 140 e mínima de 97 do 5800X 3D. Ainda que seja uma excelente média, já está perdendo bastante para o 7800X 3D, só mostra de novo a evolução de uma geração para outra. Em The Division 2, o 7800X 3D fez média de 368 e mínima de 242, tá quase parecendo na época que o CS começou a bater 300 FPS. Enquanto que o 5800X 3D fez média de 304 e mínima de 202. Em Watch Dogs Legion, o 7800X 3D fez média de 203 e mínima de 145, enquanto que o 5800X 3D fez média de 163 e mínima de 120. Em COD Warzone 2, nós temos uma média de 413 para o 7800X 3D e mínima de 303, enquanto que o 5800X 3D faz média de 374 e mínima de 263. Calma, isso é com tudo no mínimo, ou seja, esse aqui é o máximo de FPS que eles conseguem entregar, e é bom lembrar que o Warzone também depende de outros recursos, né, memória RAM e principalmente a placa de vídeo também. Mas a gente consegue ver aqui o absurdo de FPS que esses CPUs conseguem empurrar. Em World War Z, o 7800X 3D fez média de 497 mínima de 349, enquanto que o 5800X 3D fez média de 426 e mínima de 302. Na média total dos jogos, o 7800X 3D fez média de 323 e mínima de 198, enquanto que o 5800X 3D fez média de 277 e mínima de 171. Se a gente tirar o CSGO aqui, que tem uma média bem alta, ainda assim, o 7800X 3D fica bem na frente, com 276 FPS de média e 175 de mínima, e na verdade a diferença das mínimas diminui um pouco, porque tem algumas oscilações ali em que o 7800X 3D foi um pouco pior do que o 5800X 3D. E aí a gente tem uma média de 223, mínima de 167. Em relação à temperatura, eu falei para vocês prestarem atenção porque é importante, nós usamos dois watercoolers diferentes, então para os Ryzen 5000 a gente não precisa de nada melhor do que um de 240, enquanto que para os 7000 a gente recomenda você investir o máximo possível, porque eles têm um limite de temperatura mais elevado e a forma como eles operam é diferente, ou seja, eles trabalham meio que sempre no limite, né? Eles vão buscar sempre a margem térmica, e quanto melhor for o seu cooler, o seu water cooler, ele vai manter esse clock mais elevado e você vai extrair mais performance do CPU. Mas aqui a gente teve o 7800X 3D fazendo 65, enquanto que o 5800X 3D fez 68 de pico, ou seja, o máximo que eles atingiram nos testes em Cyberpunk 2077. O consumo também rodando Cyberpunk 2077 ficou praticamente idêntico. Esse é o consumo total do sistema, ou seja, todos os componentes, não só o CPU. E no Blender, ou seja, numa aplicação profissional em render, o Watercooler 360 conseguiu segurar ali o 7800X 3D na casa dos 75 graus, enquanto que o 5800X 3D, o de 240, segurou ele na casa dos 81. Nesse caso, o consumo total do sistema, onde praticamente não envolve GPU, é mais o CPU e o restante do sistema, o 7800X 3D consumiu 178 e o 5800X 3D 210. A conclusão é muito simples, o 7800X 3D é melhor, compre o 7800X 3D. É o que eu poderia dizer e não estaria errado, mas vamos considerar outros fatores. Como eu falei para vocês, o 7800X 3D é o sucessor do 5800X 3D, ou seja, da nova geração, utilizando a arquitetura Zen 4, enquanto que a gente tem um Zen 3 aqui muito capaz. Eu já expliquei isso, são processadores que não são exatamente concorrentes diretos, então eles são opções para quem está querendo montar uma plataforma mais voltada para jogos, para extrair o máximo de performance, ou para quem está querendo fazer um upgrade. Se você está na plataforma Ryzen 5000, ou seja, está na plataforma M4, já está num 5000 e não vê mais... não dá mais para fazer upgrade, eu já tenho um 5900X, um 5950X, um 5600, não dá para melhorar a performance. Dá para melhorar a performance, inclusive eu recomendo que você veja o review do 5800X 3D comparado com os demais processadores e você vai ver que a diferença de performance dele em jogos é muito grande. Então se você está pensando em upgrade para jogos, o 5800X 3D
é o upgrade definitivo, é um dos melhores processadores que a AMD já lançou nos últimos anos e um dos melhores da plataforma AM4. Isso não se discute. Mas se você está querendo montar uma nova plataforma, aí você precisa pensar até onde você quer investir. Por quê? Vocês viram aqui os resultados, né? O 7800X3D deu uma surra no 5800X3D na grande maioria dos casos, nas outras ele só bateu mesmo. Mas a plataforma M5 tem mais longevidade, porque ela acabou de começar, essa é só a primeira geração dos Ryzen na plataforma M5 e a gente pode ter um caminho para upgrade bem longo, como ocorreu na plataforma M4. Então, se você está pensando em montar do zero, pensa em quantos FPS você quer, quanto você quer extrair de performance, se você é um cara super competitivo e se você vai investir bastante na placa de vídeo. Porque se você está pensando em montar a plataforma para já fazer um upgrade muito em breve, ou está pensando em montar com uma placa de vídeo de repente intermediária, o 5800X3D vai entregar a mesma performance numa plataforma mais barata e provavelmente por um período de tempo aí bem prolongado. Porque para você ter a performance de uma 4090 em Full HD, a gente imagina que vai demorar aí pelo menos uma ou duas ou mais gerações de placa de vídeo. E se você for rodar em resoluções mais altas, não quer dizer que o processador não tem influência, mas você vai sentir cada vez menos isso, porque a placa de vídeo vai ser o natural limitador. Então, eu diria que para quem não tá querendo gastar absurdo, até porque a diferença de preço de um pro outro gira ali na casa dos R$1.000, fora a diferença de preço da plataforma, ou seja, você vai ter que comprar memória DDR5, que é mais caro, plataforma AM5, ou seja, placa-mãe AM5, B550 ou A620 que seja, ela é mais limitada. Mas eu tenho acesso às novas tecnologias. Mas você vai querer realmente usar PCI Express 5.0? Pra que você vai querer? Mas por enquanto e no futuro. Bom, no futuro você pode fazer upgrade ainda. Não quer dizer que seja uma má opção. Inclusive, o 7800X3D é um dos processadores que eu recomendo hoje para quem tá montando uma plataforma do zero, para extrair o máximo de performance e para ter aí uma gordurinha para queimar nos próximos anos. Mas 5800X3D para quem vai fazer upgrade ou para quem não quer investir em memórias mais novas, quer só de repente trocar uma placa-mãe e um processador e usar todo o restante, você vai conseguir. E se você tiver uma placa de vídeo, sei lá, de repente uma RTX 3080, é provável que você nem sinta a diferença, mesmo rodando em Full HD. Para você conseguir ver essa diferença de performance que vocês viram aqui, vocês vão ter que ter margem na GPU, ou seja, a sua placa de vídeo vai ter que ser poderosa o suficiente para conseguir extrair isso. E vocês, escolheram qual? 5800X3D, 7800X3D, por quê? Estão gostando ou não estão gostando? Se arrependeu da escolha? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal para você não perder os comparativos e deixa aí sugestão do que mais vocês querem ver.